Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal e a primeira entrevista de hoje é com a Silvânia Giandoni, assistente social e terapeuta. Ela é coordenadora da Rede de Proteção à Vida. Silvânia, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Quanto tempo existe a Rede de Proteção à Vida, Silvânia? A rede vai completar 9 anos agora em março. 9 anos. E é um trabalho que tem que ser amplamente divulgado, é um trabalho fundamental. E qual é o objetivo principal da rede? O objetivo é a promoção da saúde Tá. e a prevenção do suicídio. Tá. E a prevenção do suicídio é um tema bastante delicado, e a gente percebe o seguinte: no mundo atual, mais e mais pessoas se distanciam, né? Em virtude de tecnologia, o celular, às vezes em almoço de família, cada um com o seu celular, né? Às vezes um isolamento acontece dentro da própria casa. Isso é terrível, porque o conversar, o dialogar, o expor o problema ajuda muito, né, Silvânia? Com certeza. Nós temos percebido isso, né, de hoje, já vem há mais uma década, que as relações pessoais estão cada vez menos pessoais, né? As pessoas estão vivendo muito no online. Muitas vezes uma mãe ou um filho manda mensagem para a mãe quase na mesma mesa. Dentro de casa, na mesma mesa, isso, né? Dentro de casa, né? Uhum. Então está se perdendo essas relações e com isso tem favorecido muito os problemas, né, em relação à saúde mental. Tem dificultado bastante, né? Porque as pessoas não têm conversado e quando conversam, na grande maioria das vezes, nem sempre é sobre o problema de saúde mental. As pessoas evitam de falar sobre esse tipo de problema, né? E o que deveria ser uma coisa para você botar para fora, né, exteriorizar aquele sofrimento, aquele momento que você está vivendo, de repente, você colocando para fora, com a família, com um amigo, você vai pensar, vai imaginar que aquele seu problema que você achava que era imenso, ele pode ter uma dimensão menor quando você botar para fora, né? O fato de você poder falar com alguém e essa pessoa poder te acolher. O importante é saber acolher, né? Tá. Porque muitas vezes as pessoas elas pensam que só bater um papo isso resolve. Não é necessariamente assim. Né? Muitas vezes, às vezes até o papo, eu falo que às vezes dependendo de como é tratado isso, até é pior. Por exemplo, um homem ele chegar para um outro homem e falar que ele está com algum problema que seja, na grande maioria das vezes o colega fala para ele assim, vamos tomar uma? Vamos beber uma que você vai ver só. Você tomou uma, está resolvido o problema. Na verdade, não vai resolver o problema. Vai agravar o problema, né? Ou então, às vezes, a pessoa vai colocar o problema dela e o outro vem e fala, pelo amor de Deus, larga disso. Nem continue falando sobre esse assunto. Tem coisas melhores. Então, existem também esse tipo de coisas, né, que se fazem hoje. Hoje não, há muitos anos se fazem, né? Quer dizer, isso acaba aumentando as pessoas a se isolarem, né? Sim. Se isolarem, porque se vai se abrir com uma pessoa e achando que... Vai ser acolhido? Vai ser acolhido, é o que você falou com certeza, né? O acolhimento é fundamental, né? E pensando nisso, quais são as principais formas de acolher uma pessoa que está com algumas dificuldades nessa área da saúde mental? Eu acho que a principal forma é você ouvir, né? O maior problema que a gente tem hoje, a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é de ouvir o outro, né? Na grande maioria das vezes, você já quer dar a solução para o problema da outra pessoa, como se você fosse uma pessoa tão competente a ponto de ficar passando, ensinando as outras pessoas a viverem. Então, eu acho que o principal seria ouvir mesmo. E quando você não souber o que falar, e se a pessoa entrar numa área que não é do teu conhecimento e você perceba que ela está em sofrimento, então deveria encaminhar ela para o profissional que deve estar preparado realmente, que seria psicólogo, terapeuta, psiquiatra, quando é o caso, né? Mas é extremamente importante ouvir sem crítica, ouvir realmente sem preconceito, né? Hoje as pessoas às vezes falam coisas e sem perceber que está machucando a outra pessoa.
As pessoas não percebem às vezes, né? Então isso realmente é complicado. Ellen? Na verdade, era justamente sobre isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas não estão com muito filtro, talvez, para lidar. E eu acho que é mais do que isso. Não só a pessoa que precisa de ajuda, às vezes de um profissional, mas quem acompanha, quem convive com essa pessoa, também é importante ter o seu respaldo como profissional também, para saber como lidar, não? Com certeza, porque se você morar... Hoje eu falo assim que um dos principais problemas de saúde que é difícil quem não tenha alguém na família é a depressão. Quer dizer, todos nós temos alguém que teve ou está com depressão, né? E isso se banalizou de uma tal forma como se assim, a pessoa ficou triste e o outro já fala que está deprimido. Não é necessariamente isso, né? E às vezes a pessoa começa a fazer um tratamento de depressão, ele inicia o tratamento e 30 dias, 40 dias depois ele já está bem, aparentemente bem. E como a família às vezes não entende muito do assunto, ou quando essa pessoa busca um profissional, não vai alguém acompanhando para poder conversar realmente com esse psiquiatra, saber dele o que deve ser feito, como tem que se comportar, a importância da medicação, quando pode parar, porque muitas pessoas iniciam o tratamento de depressão e depois de um mês e meio ele já para, ele interrompe, porque ele se sente bem, que a medicação foi uma medicação eficaz, depois de uns 35, 45 dias já começa a fazer efeito, ele já acha que está bem, ele para de tomar a medicação e daí agrava o problema. E muitas vezes a pessoa que está junto com o paciente, vamos dizer assim, a mãe, o irmão, o marido, chega uma hora e não aguenta mais, porque essa pessoa vive reclamando, vive triste, para ela é tudo mais difícil, mais complicado, né? E isso acaba, às vezes, também prejudicando a própria família, porque a família também acaba adoecendo se ela não souber lidar com isso. Então é extremamente importante, muito. Eu acho interessante a pessoa, né, na família, no ambiente de trabalho, na escola, identificar que tem alguém com problema, né? Porque a vida corrida, né, você acaba não se importando muito com a vida dos outros. Mas quando você, num companheiro de trabalho, você percebe que ele não era assim, que ele era uma pessoa alegre, descontraída, de repente ele está quieto num canto, não se envolve muito nas conversas, ou dentro da sua própria casa, né? De repente um filho está mais, uma filha, ou alguém está mais quieto num canto, não sai do quarto e tal. É fundamental que você identifique isso. A pessoa está pedindo socorro, né? Sem dúvida, isso é muito importante, inclusive nas palestras que nós ministramos, que é Viver é Tudo de Bom. Existem palestras que é específica para profissional, aqui quem ministra é o Dr. Bertolotti, né? Eu acredito que até vocês já devem conhecer ou ter ouvido falar dele. Ele é uma pessoa assim, muito atuante na área da saúde mental. Ele fez parte da Organização Mundial da Saúde e faz parte da rede, junto comigo, né? Junto comigo, como coordenador, está o Dr. Bertolotti, que eu falei, a Marli Tieg, que é diretora do Cantide, e o Márcio Pinheiro Machado. Tem algo assim que é super importante. As pessoas que são leigas, que nunca não são da área da saúde mental, elas podem salvar vidas. E uma das formas é essa que você acabou de falar, né? Estar atento ao outro. Então, se eu observo que alguém que é meu amigo, que é meu marido, que é meu filho, está mais quieto, ou, ao contrário, está super nervoso, ou então está chorando, de repente você fala alguma coisa, está chorando, está irritado. Então, é o momento de eu chegar até essa pessoa e demonstrar para ela que ela é importante para mim. Então, eu perguntar para ela como que ela está, e tentar descobrir dela o que está acontecendo. Pode ser que seja alguma coisa pontual, de repente não. Mas o que ela precisa realmente é ser acolhida, é perceber que ela é importante para mim, né? E hoje a gente percebe que às vezes as pessoas não estão tão próximas assim como deveriam, né? Estão cada vez mais distantes, né? Então isso, e também o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas estão vivendo muito mais de aparência, né? Então eu vejo uma mulher bonita na internet e eu fico achando que a vida dela é aquela maravilha, né? Só passeando, só carro,
coisas boas, como se aquilo fosse de verdade. E se eu não entender isso, que aquilo não é verdade o tempo todo, pode ser naquele momento, mas a vida dela não é totalmente assim, eu fico achando que a minha vida não é legal, não é boa. Não sou tão feliz quanto a outra, não sou tão bonita quanto a outra. Então existe isso também muito. Ô Silvânia, nesses quase 10 anos, né, de rede de proteção à vida, quais são os assuntos que mais aparecem que levem uma pessoa a entrar na depressão? Quais são os principais assuntos que você percebeu nesses quase 10 anos? A grande maioria que nos procura, não que seja o maior, mas é o que mais nos procura, são pessoas se sentindo sozinhas. A solidão. A solidão, né? E não sozinha porque elas moram sozinhas. De repente ela mora dentro de uma casa com o pai, com a mãe, mas ela não se sente parte daquele núcleo, né? Então elas se sentem sozinhas. Algumas tem tudo, tem marido, tem filho, tem tudo, mas mesmo assim ela não se sente bem, ela não se sente. Então é algo assim que aparece muito. Mas nós temos assim pedidos de socorro, né? Porque os pedidos de ajuda nossos são pela internet, pelo site, tem alguns que são pelo WhatsApp, outros são por telefone mesmo, né? Que são encaminhados, mas assim, nós temos todos os tipos, né? Então tem pessoas que estão desempregadas, outras que perderam alguém, outros que desistiu do namorado, quer dizer, problema geral. E como funciona esse processo, né, do pedido de ajuda, encaminhamento, como é tudo isso? Nós temos o nosso site, que é www.precisodeajuda.org. As escolas que nós temos parcerias, que são várias, né, elas já entram em contato conosco pelo WhatsApp. Então, muitas vezes, dentro das escolas, acontecem os problemas das crianças que se mutilam, enfim, ou tentam o suicídio. Então, daí, quando é dentro das escolas, a direção, o coordenador entra em contato com nós e nós fazemos um trabalho dentro da escola. Então, tem várias formas de chegar até nós. Às vezes, mesmo outro profissional que nos encaminha alguém que está necessitando. Então, tem várias frentes, mas a oficial é o nosso site. E esse pedido de ajuda a gente recebe de Botucatu, mas nós já recebemos pedido de ajuda do Brasil inteiro. Então, é algo que nos preocupa muito, porque, assim, quando pensamos em criar rede, nós pensamos especificamente em Botucatu, porque aqui em Botucatu nós temos o grupo de voluntários, né? Nas outras cidades nós já tentamos algumas vezes implantar e as pessoas nos convidam, nós vamos até a cidade, apresentamos como funciona a rede, como que pode ser feito, mas daí na hora de iniciar mesmo, as pessoas não acabam não fazendo, porque é algo que dá muito trabalho, né? Então você tem que realmente querer fazer parte de algo e querer estar disponível para estar ouvindo, para estar encaminhando, né? E o pedido de ajuda chega até nós, o primeiro profissional voluntário que atende é o voluntário do acolhimento. Então são profissionais que são treinados para fazer o acolhimento. Então esse acolhimento é o ouvir mesmo, tem uma entrevista, tem várias perguntas que é feita, dependendo da resposta que esse paciente dá, então nós encaminhamos ele para o tratamento, que daí provavelmente vai precisar de tratamento médico, daí não é a rede mais que faz, daí é o CAPS, é o pessoal da saúde mental do município que atende. É impressionante saber que principalmente uma criança, né, também sofre dessa solidão, né? Às vezes ela sofre bullying na escola. Você vai falar, principalmente bullying na escola, acho que é a principal causa nessa faixa etária. E a criança acaba se isolando, né? E ela, de repente, fica com receio de contar para o pai, para a mãe, e essa situação vai se agravando, né, Silvânia? Sim, sem dúvida. Então, temos que estar bem atento às crianças, né? Criança de 9, 10 anos, 8 anos, né? Que, às vezes, eles não sabem como chegar e falar. Mas nós falamos assim, que ninguém pensa em cometer o suicídio e acorda hoje e comete. Não é assim que acontece. A pessoa vai adoecendo, ela vai adoecendo, né? Então, uma criança também não pensa em cometer o suicídio do dia para a noite, ela vai adoecendo. Então, o que é extremamente importante? Nós estarmos atentos às pessoas, principalmente as pessoas que a gente conhece, né?
se elas estão felizes, se elas não estão felizes. Não que a vida vai ser só felicidade, não é só felicidade. E temos que trabalhar também com as crianças para elas entender algumas e aceitar algumas perdas. Então, através das brincadeiras que você faz com que o teu filho entenda que ele vai perder às vezes, e perde muitas vezes. Claro. Então, às vezes, uma mãe, um pai, não porque queira, né? Mas ele vai brincar com uma criança e ele sempre deixa essa criança ganhar o jogo. Entendi. De alguma forma, ele está demonstrando, passando para a criança, né, que é fácil a vida. E a vida não é fácil. Às vezes vai ter momentos que ela vai ir para o jogo de verdade, como a outra, e vai perder. Né? Então faz parte da vida a criança perder, às vezes chorar, você acolher, você falar com ela sobre isso, ela entender o sentimento. Né? Então é fundamental que os pais aprendam também a lidar com isso. E os que têm dificuldade procurem ajuda. E a importância também nas escolas, né? Promoverem o debate sobre isso, palestras, ações. Nas escolas, quando nós somos convidados para ir, quando é para criança ou para adolescente, então nós nunca vamos falar sobre suicídio. Nós vamos falar sobre vida. Então, as ações, as atividades, são todas levando ele para ele verificar a importância da vida, a qualidade de vida. Então, a abordagem do suicídio em si, nós fazemos na fase mais adulta, né? E principalmente se não for uma população que esteja em muito sofrimento, então a gente não debate tanto nesse sentido, né? Mas é extremamente importante estar sempre atento e conversando com as pessoas sobre isso. Principalmente, se você perceber, às vezes, os adolescentes, nós temos dentro da rede, nós temos vários grupos de voluntários, e nós temos um grupo de voluntários que nós intitulamos como embaixadores. São jovens. Esses embaixadores são jovens a partir de 15 anos até 18 anos, mais ou menos, né? Nós fomos preparando esses jovens para eles entenderem a parte das emoções deles. E quando eles começaram a perceber que eles poderiam lidar com essas emoções, com o sofrimento, com a dor, e que isso faz parte, que isso é normal, eles também conseguiram olhar para o amigo e para o colega. E a hora que ele olhou para esse amigo e para o colega, e ele percebeu que esse colega não estava bem, ele nos avisava. Então é muito mais fácil um jovem falar para um outro jovem que ele não está bem do que um jovem falar para um adulto. Então já tem a barreira, né? E quando nós começamos com esse grupo de jovens, eles nos ajudaram muito, porque vinha das escolas, através do próprio jovem, ele chegava e nos avisava, olha, na escola tal, uma criança tal está pensando em, está se mutilando. Então eles nos avisavam. Então ganhamos tempo para que a gente pudesse fazer alguma atividade, alguma ação e evitar algum problema, né? Eu acho fundamental esse tipo de trabalho, né? Da Rede de Proteção à Vida, do CVV e tudo mais. Eu só acho que toda a imprensa deveria divulgar mais, né? Isso aí deveria estar na lanchonete, deveria estar no local de balada, nas escolas, um adesivo, né? Se você está com problema, se você está triste, se você está se sentindo sozinho, ligue para a gente, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que isso ajudaria bastante, né? A ter mais pessoas procurando ajuda e saber que essa ajuda vai acontecer. Eu acho que vocês devem lembrar, acho que cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos e meio, a rede colocou em todas as placas, as pontes de Botucatu, pena que elas rodaram, né? Uhum. Então tinha lá frases positivas, o nosso site e o telefone CVV, 188. Por quê? Foi comprovado que as pessoas, quando estavam pensando em cometer o suicídio, elas buscam algum lugar para se jogar, enfim, fazer alguma coisa. E quando ela chega no local e ali tem uma mensagem positiva, aquele momento ela para e consegue refletir. Não significa, isso não é um tratamento, mas é algo que impede que ela cometa naquele momento. E se ela pegar o telefone do CVV e ligar, com certeza vai se ganhar tempo para depois ela fazer tratamento, né? Nós tivemos, acho que 1 mês e meio numa agência bancária, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas eu estava apresentando para eles todas as ações que a rede tem feito, né?
E daí eles colocaram para nós que agora em 2025 eles vão patrocinar de novo as placas para a gente colocar nos pontos estratégicos, né? Então eles colocaram. Nós também fizemos adesivos para colocar nas escolas, mas isso já faz um certo tempo, já faz uns 3 anos e pouco. Nos banheiros de escolas e banheiros de lanchonetes, que tinha algumas mensagens que eles não estavam, mais ou menos isso que você está dizendo, Márcio, que eles não estavam sozinhos, que eles podiam ligar. Nós vamos precisar, agora em 2025, refazer novamente. Importantíssimo. Ô Silvânia, e já aconteceu algum caso como esse que você falou? A pessoa, aquela situação desesperadora, de repente ela entrou em contato com vocês, de ter algum caso que você possa relatar aqui, de conseguiu mudar essa situação, reverter essa situação? Sim. Nós temos também um grupo que faz parte da rede, que é o grupo de apoiadores. Apoiadores são pessoas que elas não são voluntárias, elas não dedicam o tempo dela para fazer um trabalho da rede. Mas elas são voluntárias de olhar no Face delas ou verificar entre a família alguém que esteja correndo algum tipo de risco, né? Nós tivemos vários casos desse, no sentido assim, de uma pessoa olhar no Face, um amigo, não vou falar quem é, uma pessoa de 50 e poucos anos, ele colocou, eu estou vendo a foto dele, do lado direito dele tinha uma garrafa de bebida, na frente dele tinha um revólver, e ele estava ali falando, fazendo uma gravação que seria o último dia da vida dele. E quando essa pessoa viu, postou para nós conseguimos, como é um grupo bastante grande, descobrir o irmão dessa pessoa. E foi acionado e foram até a casa da pessoa e salvaram a vida. Teve um outro caso que foi algo que mexeu bastante com nós, um grupo de 6 jovens de Botucatu, combinando um dia e um horário para cometer o suicídio coletivo aqui em Botucatu. E também foi descoberto e foi até a casa e foi encaminhado para tratamento, né? E pessoas que entram em contato também, que pedem ajuda pela rede, pelo site, e depois nos compartilham o sofrimento, né? Teve um dia que para mim foi bastante interessante, já faz 2 anos e meio mais ou menos, eu estava com o Dr. Bertolotti fazendo umas palestras na CIESP, e de repente na hora que eu estava saindo para tomar um café, veio uma moça e falou que ela queria me dar um abraço, que esse abraço ela queria me dar 6 anos atrás, né? Falei, nossa, e ela me abraçou e eu olhei para a cara dela e falei, mas um só não, você deve há 6 anos, me deu outro, né? E brinquei com ela. Daí ela pegou e falou para mim assim, pegou o crachá do peito dela, era uma palestra para médicos e enfermeiros, né? Ela falou, olha, há 6 anos atrás eu estava numa situação bem difícil, eu tinha tomado a decisão que eu iria cometer o suicídio. Casada, o marido tinha separado e ido embora e tinha deixado 2 filhas, uma pequena e uma outra adolescente. E ela não estava tendo condições nem de pagar a moradia e sobrevivência. Então ela tinha definido que ela iria cometer o suicídio e que a família dela iria cuidar, que ficaria melhor assim. E eu estava numa rádio aqui em Botucatu falando sobre a rede. E ela ouviu e ela resolveu entrar no site, pedir ajuda. E fez todo o tratamento. E ela ficou com aquilo na cabeça que ela gostaria de me encontrar. Então ela pegou o crachá dela, mostrou para mim e falou, olha, eu fiz o tratamento, minha filha hoje está fazendo faculdade, outra está estudando, eu estou trabalhando, que ela era funcionária pública, e comprei minha casa. Naquele momento eu olhar para a cara dela, não tinha nem o que falar, né? A gente se abraçou e foi muito forte, né? Então assim, outros casos nós temos de pessoas que hoje virou voluntária nossa, junto com a rede. Fez o tratamento e hoje é voluntária. Então, sempre tem. Ah, que interessante. Né? A gente fala muito sobre o Setembro Amarelo, mas nesse mês de janeiro tem o Janeiro Branco, né? Que valoriza a saúde mental. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa campanha. Então, eu acho assim extremamente importante falar sobre saúde mental. É claro que a gente tem o Setembro Amarelo para falar sobre prevenção ao suicídio e janeiro sobre a saúde mental em geral, né? E o que era super importante é que vocês chamem mais profissionais aqui para falar sobre a importância da saúde mental. Nós cuidamos da saúde mental
de várias formas, não necessariamente fazendo tratamento terapêutico, psiquiátrico, não, nós cuidamos da saúde mental fazendo atividade física, lazer, passeando, brincando, quer dizer, toda vez que eu estiver cuidando da vida, fazendo oração, né, eu contemplando o verde, a natureza, brincando com o animal, eu estou cuidando da saúde mental. Então, é importantíssimo a qualidade de vida, é importantíssimo as relações, né? Claro que se a gente tiver uma equipe de profissionais preparado, o acolhimento dentro do pronto-socorro, de um olhar mais humano, isso ajuda muito, isso com certeza é fundamental. Agora, se a gente cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, a gente já está cuidando da saúde mental. Não tenho dúvida. E quais profissionais atuam na rede de proteção à vida, geralmente? Nós temos psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nós temos TO, nós temos profissionais da área porque assim, a rede, ela tem os profissionais que são voluntários, que fazem os atendimentos. Então, esses atendimentos, nós temos atendimentos coletivos, nós temos atendimentos individuais, que é dentro do próprio consultório. Mas nós temos também um grupo de apoio da parte de espiritualidade, que são pessoas de várias religiões. Porque o que nós acreditamos? Que o tratamento da pessoa que está em sofrimento, ela não precisa só do remédio, da terapia. Ela precisa do apoio espiritual, né? E quando ela consegue ter tudo isso junto com o apoio da família, o tratamento dela é muito melhor, muito mais rápido, muito mais eficaz, né? Então, nós temos pessoas de várias religiões que atuam junto. E temos também o pessoal, estou aqui, a primeira vez que eu estou aqui na rádio, já tinha falado para o Panhose, né, que eu gostaria que vocês entrassem dentro do grupo. Nós temos um grupo que é a Rede e a Mídia. Toda vez que nós vamos fazer alguma divulgação, vamos fazer alguma campanha, nós divulgamos na mídia para que a mídia faça essa divulgação para nós, né? Então, nós temos um grupo também de pessoas que estão envolvidas na área da comunicação, né? Então, a rede é bem ampla, mas hoje o que a gente tem percebido que a demanda está muito grande. Nós não estamos conseguindo dar conta da demanda, está tendo muitos pedidos. Então, assim, cada vez está ficando mais difícil a gente conseguir encaminhar para o voluntariado, porque os voluntários estão com as agendas cheias, né? Então, também é algo que nos preocupa bastante. Que coisa, né? Ô Silvânia, já no finalzinho, quais são os endereços para as pessoas entrarem em contato, telefone, endereço eletrônico, como é que funciona? O nosso site é www.precisosdeajuda.org. E o telefone nosso é Gente, eu vou passar depois para vocês, porque da oficina Girassol, que nós temos lá um espaço, né? E o que a gente divulga mesmo muito é o CVV 188, para as pessoas poderem ligar a qualquer momento, né? O que é importante vocês saberem? Nós temos 2 projetos que nós estamos iniciando agora em 2025. Um é Família Eu Acredito, porque o que a gente percebe é que muitos dos problemas que nós temos hoje é pela desestruturação familiar, né? Então, nós temos um projeto que é específico para a estruturação familiar, chama Família Eu Acredito, inicia agora em fevereiro de 2025. E nós temos também um outro projeto que é Cuidando de Mim, que esse é específico para as mães atípicas, mães de crianças atípicas, né? E esse também inicia agora em fevereiro. Ambos os projetos vão ser desenvolvidos na Casa das Meninas, que é uma parceira nossa. É uma vez por mês, depois eu te mando também as datas que vão acontecer. Esse Cuidando de Mim, nós fizemos no final do ano, agora em novembro, uma palestra com vários profissionais da área da saúde. A doutora Niura, a doutora Andréia, a doutora Dalva e o doutor Fábio, e depois mais outros profissionais que foram na parte da tarde, falando sobre autismo, TDAH e dislexia. E dentro dessa palestra foi lançada a cartilha para as mães. Eu mando depois para você também, que por enquanto está sendo online, e agora nós estamos conseguindo um patrocinador da cartilha para poder distribuir para as mães, né? Silvânia, muito obrigado de ter participado aqui do Primeiro Jornal. Silvânia Giandoni, coordenadora da Rede de Proteção à Vida.
Disponha da gente. Um bom dia a você, viu? Obrigada, ouvintes. Espero ter contribuído de alguma forma. E assim, algo mais importante é viver. Viver vale a pena, viu? Pode ter certeza. Sempre. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.